Muito bem, nesta aula vamos começar os impostos da competência privativa dos estados e Distrito Federal. Existem 3 impostos da competência privativa desses entes da federação. O nosso ICMS, o ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, e o IPVA. Então, nós vamos começar com o nosso ICMS. O ICMS tem uma característica especial. O ICMS, ele foi criado de uma união de 6 antigos impostos da Constituição passada. A Constituição de 88, a Constituição atual, ela pegou 6 impostos da Constituição anterior e criou o ICMS. Quais são esses 6 impostos? O antigo ICM, o antigo Imposto Único sobre Minerais, Imposto Único sobre Energia Elétrica, Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos, Imposto sobre Transporte, Imposto sobre Comunicação. Juntaram esses 6, botaram num panelão o antigo ICM, Imposto Único sobre Minerais, Imposto Único sobre Energia Elétrica, Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos, Imposto sobre Transporte, Imposto sobre Comunicação, botaram num panelão, mexeram e deu origem ao ICMS. Ficou um imposto extremamente complexo, em função dessa unificação de vários fatos geradores, e o Constituinte, portanto, deixou no próprio texto constitucional várias definições importantíssimas com relação ao ICMS. Além de existir uma norma geral prevista em lei complementar federal, que é a Lei Complementar 87 e 96. Mas o que nós vamos estudar aqui, no caso do ICMS, são os dispositivos constitucionais, aqueles que dão estrutura para o ICMS, fundamentais em qualquer concurso para a área fiscal ou área que caia direito tributário, qualquer concurso. Porque uma grande parte do sistema tributário nacional, em termos de volume de artigos, de incisos e parágrafos, recai sobre o ICMS, em função dessa preocupação que teve o Constituinte de explicar melhor esse então novo imposto criado pela Constituição. Muito bem. Então vamos começar o estudo do ICMS. Nada complicado, muito pelo contrário. Com as colocações que o Constituinte faz, fica muito fácil da gente entender. Então vamos lá. ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, o primeiro fato gerador, a primeira matéria tributável, sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, e sobre serviço de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, este é o nosso ICMS previsto no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, e no parágrafo 2º, que traz 12 incisos com vários detalhes que vão ser objeto do nosso estudo agora. Mas, como eu disse, há uma lei complementar muito detalhada sobre o ICMS, que é a Lei Complementar 87 e 96. Para quem for fazer concurso, por exemplo, para fiscal de qualquer estado ou DF, tem que estudar a fundo a Lei Complementar 87, que estabelece normas gerais aplicáveis a todos os estados e Distrito Federal. Então, só para a gente lembrar como é que funciona, vamos lá. Vocês sabem que a Constituição não institui nenhum tributo. E assim ocorre com relação ao ICMS. A Constituição, ela apenas atribui a competência para instituir o ICMS. A Lei Complementar Federal, como em qualquer outro imposto ou tributo, estabelece normas gerais. Normas gerais essas que, no caso do ICMS, estão previstas na Lei Complementar 87, que demanda um estudo muito mais aprofundado para quem for fazer concurso para o Estado ou DF. E, finalmente, a norma legal dos estados, ou DF, institui o ICMS. O que nós vamos ver agora são os dispositivos constitucionais, portanto, previstos no artigo 155, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal.
Muito bem. Então vamos lá. O que é que determina, começa estabelecendo o nosso parágrafo 2º? Vamos conhecer. Observe, antes de olharmos o parágrafo, que o ICMS é um imposto indireto. Ele tem essa característica que faz com que surja o contribuinte de fato, que não faz parte da relação obrigacional tributária. Ou seja, se o mercado vende um produto por 1.000 e o ICMS, por hipótese, for de 18%, na verdade, o consumidor está pagando 820 pela mercadoria e 180 ICMS que está embutido no preço do produto. O contribuinte é o mercado que vai mandar o dinheiro para o Estado, mas quem de fato está pagando é o consumidor. A transferência do encargo financeiro para o consumidor. É assim que funciona no nosso ICMS. Agora sim, vamos lá para o nosso inciso 1º do parágrafo 2º. O ICMS será não cumulativo, compensando os que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço, com o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo outro Estado ou Distrito Federal. Então, minha gente, a não cumulatividade do ICMS não interessa se o imposto foi cobrado em um Estado, depois vai para o outro. O imposto cobrado na etapa anterior gera crédito para a etapa seguinte, será abatido o valor do imposto devido na etapa seguinte. Não interessa, não precisa ter sido dentro do mesmo Estado. Essa é a característica do nosso ICMS. Vamos lembrar como é que funciona essa questão da não cumulatividade. Vamos lá. Imaginem o mercado vendendo por 1.000 para um atacadista que vende por 1.300, para um varejista que vende por 1.700, e vamos colocar uma alíquota didática aí de ICMS de 10%. Maravilha. Então, o industrial vai recolher um ICMS de R$100. Quando essa nota fiscal, com destaque de ICMS de R$100, entrar no atacadista, vai gerar um crédito de R$100 e um débito de 130 quando ele vender. Débito de 130 com crédito de 100, R$30 é o que ele vai recolher. Já essa nota fiscal do atacadista, destaque de R$130, com destaque de R$130 de ICMS, vai gerar um crédito para o mercado de 130 e um débito de 170 na saída, portanto ele vai recolher efetivamente R$40. Observe que a não cumulatividade significa que cada contribuinte só vai pagar sobre o valor que ele adicionou para vender. Ora, quanto que o atacadista adicionou ao preço que comprou para vender? 300. 10% de 300, 30. Quanto que o varejista adicionou ao preço que comprou? 400. 10% de 440. Então, é assim que funciona a não cumulatividade do nosso ICMS. Muito bem. Só para lembrar quais são os 4 tributos que obrigatoriamente serão não cumulativos. O ICMS, que acabamos de ver, lembrar, o IPI, os novos impostos da competência residual e os impostos, as novas contribuições para a Seguridade Social também serão não cumulativas. Maravilha. Mas, e se uma das etapas não for tributada? Porque nós estamos considerando, naquele exemplo que vimos, todas as etapas tributadas. E se uma determinada etapa não for tributada? Como é que funciona isso? O inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 155 trata exatamente dessa questão. Se uma, ou a primeira ou a segunda etapa não for tributada, como é que funciona? A questão do débito-crédito. Então vamos lá. Inciso 2º do artigo 155, parágrafo 2º. O imposto, que é o ICMS, inciso 2º, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, Cuidado, o legislador pode estabelecer de forma diferente, mas se não o fizer,
não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. É assim que funciona o nosso ICMS. Então vamos lá. Imaginem uma etapa não sendo tributada. Se ela fosse tributada, recolheria imposto e geraria crédito para a etapa seguinte para abater do débito. Como não é tributada, ela não gera crédito para a etapa seguinte. Vamos ver a imagem disso que ajuda muito. Vamos lá. Ora, se a primeira etapa é isenta, um produto que vale lá R$1.000, não há ICMS, porque é isenta ou não incidência a operação. Agora, se a segunda etapa for tributada, por exemplo, com ICMS é 10%, o que vai acontecer? Vai ter um débito de ICMS de 130, que é 10% de 1.300, mas não vai gerar crédito para a etapa seguinte. Mas o legislador pode expor de modo contrário, porque se você observar essa figura, você vai ver que se a etapa anterior fosse tributada, o mercado teria um crédito de 100, que seria abatido do débito de 130 e recolheria apenas 30. E dessa forma ele vai ter que recolher 130. Então, quando você dá uma isenção para uma etapa, você acaba prejudicando um pouco a etapa seguinte. Então, o legislador pode expor de modo contrário. Ou seja, dar um crédito presumido, por exemplo, para o mercado. Né? Ou seja, vai ter um crédito de tantos por cento o valor do débito para não prejudicar. Mas isso a legislação tem que dispor nesse sentido. Se não o fizer, prevalece essa imagem que vocês estão vendo. A etapa não isenta ou não tributada não gera crédito para a etapa seguinte. É bom lembrar, nós vamos reforçar isso daqui a pouco, que no caso do ICMS, quaisquer benefícios fiscais, inclusive o crédito presumido, que é um valor a ser abatido do débito, nesse caso, só pode ser concedido por convênio, deliberação entre todos os estados e Distrito Federal. Não pode um legislador estadual resolver fazer isso. Tem que ser convênio entre todos os estados e Distrito Federal. Muito bem. Mas nós vimos uma situação em que a primeira etapa não é tributada. E se for o contrário? A primeira etapa tributada e a segunda não tributada. Vamos ver como é que fica isso? Vamos lá. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º, a linha B. A isenção ou não incidência, de novo, salvo determinação em contrário da legislação, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, aqui, minha gente, já é o contrário. A primeira etapa foi tributada, gerou crédito ao entrar no estabelecimento destinatário, mas quando esse estabelecimento vendeu a mercadoria, ela já era isenta ou não havia tributação, por outro motivo qualquer. Então, ele tem que anular na sua contabilidade aquele crédito gerado na entrada da mercadoria. Vamos lá? Vamos ver a imagem. O produto foi tributado normalmente com ICMS de R$100 e gerou crédito para o mercado na hora que entrou no estabelecimento. Mas quando saiu, já não tinha mais tributação. Então esse mercado vai ter que anular o crédito relativo à etapa anterior. Ô boba, mas o legislador pode expor de modo diferente? Pode. O legislador pode dar um benefício chamado manutenção de crédito. Ou seja, embora não haja débito na saída, é mantido o crédito para ser abatido em outras operações tributadas. Pode. É também um benefício fiscal e, como todo benefício fiscal relativo ao ICMS, tem que ser concedido por convênio entre os estados e DF. Então, minha gente, esse inciso 2º é muito importante. A isenção ou não incidência de uma etapa não gera crédito para a etapa seguinte, salvo disposição em contrário da legislação, através de benefícios fiscais concedidos por convênios.
E a isenção ou não incidência de uma etapa posterior gera anulação do crédito da etapa anterior, se já tiver gerado crédito na entrada da mercadoria, era tributado, depois passou a ser isenta. Também, salvo disposição em contrário da legislação, através de convênios, pode-se dar um benefício chamado manutenção de crédito. Não há débito na saída, mas é mantido o crédito da entrada. Certo? Então, é muito importante esses dois primeiros incisos, inciso 1º e 2º do artigo 155, parágrafo 2º, relativo ao ICMS, são muito importantes, porque tratam exatamente dessa questão da apuração, né? Ou seja, da questão débito-crédito, que é fundamental no entendimento do nosso ICMS. Então, na próxima aula, continuamos com os dispositivos constitucionais relativos ao ICMS.